E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Filosofia de Boteco. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre Robert Nozick, que é um filósofo político que olhou para o Estado, e assim como Hans Hermann Hoppe, que a gente já conversou, e falou: por que diabos eu tenho que pagar os impostos? Por que esse negócio existe? Nozick foi um dos principais defensores do libertarianismo e questionou se o Estado tinha ou tem o direito de interferir na vida das pessoas. Então, vem comigo porque hoje a gente vai mergulhar no mundo da justiça, da liberdade individual e da propriedade. O Nozick, ele nasceu em 1938 nos Estados Unidos. Ele foi um dos filósofos mais influentes no que tange a filosofia política no século XX. Ele é conhecido pelo seu livro Anarquia, Estado e Utopia, onde ele defende um Estado mínimo e critica as ideias da justiça distributiva, o debate com o John Rawls sobre a questão do Estado, da sociedade, da igualdade. Ele acredita, né, o Nozick, que a única função legítima de um Estado é a proteção dos direitos individuais. Qualquer coisa além disso seria uma violação da liberdade e da propriedade, logo o Estado seria tirânico. O Nozick, né, ele começa com uma crítica bem virulenta à ideia de justiça distributiva. Ele fala que a justiça não é sobre como as coisas são distribuídas, como cada um vai receber, mas sobre como elas foram adquiridas, né? Se você ganhou algo de forma justa, através do trabalho, de uma herança, de uma troca, de alguma forma justa, então você tem direito a isso. O Estado não tem o direito de tirar o que é seu para redistribuir, né? Se algo é seu de forma justa, ele não pode passar para outro só porque o Estado quer distribuir as coisas, fazer uma redistribuição, uma justiça buscando uma pseudo-igualdade. Imagina que você está lá conversando com uma galera e alguém vai lá e fala para você que ganhou muito dinheiro, então, né, falou assim: "Ó, você ganhou muito dinheiro, cara. Então vamos tirar um pouco para dar para todo mundo, né? Você ganhou de uma forma totalmente justa lá do seu trabalho, uma herança que foi do seu pai, um presente, algo que é exclusivamente seu, que não diz mérito a ninguém, né? A pessoa vai lá e fala que você ganhou muito dinheiro, então vamos pegar essa parte aí e tirar um pouco para dar para todo mundo. Cara, o Nozick ia falar: "Cara, isso é papagaiada, isso é injustiça, isso é sacanagem. Você ganhou seu dinheiro de forma justa, ninguém tem o direito de mexer no que é seu, né? Ninguém pode meter o bedelho nas suas coisas, né?" Isso daí é foda, porque o Nozick tá dizendo que a justiça não é sobre igualdade, é sobre direitos. Se você trabalhou pra caralho, se é seu, se você mereceu, você merece com o que você ganhou, porra. Não tem por que ficar buscando dar para todo mundo coisas, né? A justiça distributiva fala que todos temos acesso a isso. O Nozick fala, não é sobre igualdade, é sobre direito, sobre como se adquiriu e não como se distribuiu as coisas, né? Então é por isso que o Nozick subverte essa ótica tradicional do direito de distribuição para uma forma mais bruta e virulenta de liberdade e propriedade. É aí que vai entrar a questão do porquê o Estado tem que ser mínimo ou nenhum e qual é a função legítima do Estado para o Nozick. Com essa teoria, né, jurídica dele, ele acaba defendendo o Estado mínimo. Em alguns momentos ele até flerta com uma anarquia, tal como Hans Hermann Hoppe, mas ele ainda permanece numa forma de minarquismo, né? Um Estado mínimo, diminuto, mini, né? Não chega a ser um liberal clássico em que o Estado deveria prover saúde, prover escolas, nada disso. Para ele, a função do Estado é proteger direitos individuais, como liberdade, vida, propriedade, as coisas basilares, né? Qualquer coisa além disso, um exemplo, como eu falei, saúde pública, assistência social, educação pública e gratuita, seria violação da liberdade, né? O Estado não tem o direito de forçar as pessoas a ajudarem os outros,
Ajudar os outros de forma forçada não é ajuda, é escravidão. Então, imagina que você está, né, num bate-papo com a sua família aí, com seus amigos, e algum malandro chega lá para você e fala: "Ó, o Estado tinha que cobrar mais impostos para financiar a educação, para financiar fazer boas escolas". Para o Nozick, se ele estivesse nessa mesa com você, ele falaria: "Cara, isso é uma violação da liberdade. Se você quer ajudar os outros, pega a sua grana e faça de forma voluntária, não obrigue que os outros façam o mesmo", né. A caridade tem que partir do indivíduo e não ser forçada por um Estado opressor que obriga que sejamos caridosos e compartilhemos de fraternidade coercitiva, né. E olha, isso é polêmico, porque o Nozick está dizendo que o Estado não é o Robin Hood, né. Ele não tem o direito de tirar dos ricos com taxação de grandes fortunas para dar para os pobres e necessitados que não tem nada. Se você quer ajudar, faz por própria vontade, caralho. Pega o seu e dê para o outro, né. Para o Nozick, essa forma de tentar redistribuir riqueza não protege os direitos, isso só viola os direitos, só causa mais caos, mais anarquia e abre espaço para, a tirania, né. Eu disse anarquia no sentido de não haver, uma forma legal e ordenada, não que é uma forma sem governo, que ele até chega a flertar, mas é uma forma de desordem, né, porque não havia mais direitos, só haveria, né, uma tirania, uma imposição do Estado para com os seus súditos. O Nozick, ele também fala de uma utopia de muitas vozes, que seria uma ideia de que cada um deve poder viver como quiser, desde que respeite os direitos dos outros, né. Ele diz que não existe uma única forma correta de se organizar a sociedade. Cada um deve poder escolher o estilo de vida que prefere. Se você prefere uma comunidade socialista, comunista, tudo bem. Se você prefere uma sociedade capitalista, também está tudo bem. O importante é que ninguém seja forçado a viver de um jeito que não gostaria, né, e não queira compartilhar com o outro, né. Pensa de uma seguinte forma, alguém vai lá e fala para você: "Olha, todo mundo deveria viver no socialismo, todo mundo deveria socializar, a propriedade privada ser abolida, entregue para o Estado, entregue para o governo, para que sejamos todos felizes". Cara, o Nozick falaria: por quê? Por que isso? Deixa cada um escolher como quer, cara, não por que que você tem que ditar como os outros querem? Se você quer viver no socialismo, constitui a sua sociedade socialista, junta com a sua rapaziada e vai para lá, não precisa forçar os outros, né. Porque senão, como é que a liberdade, a vontade, né, a voluntariedade, né, você querer, fazer as coisas da sua forma vai acontecer se você está determinando que uma pessoa determine o que 200 milhões façam, né. Não force os outros, né, não tem a necessidade de se forçar. Se algo está sendo forçado, logo não necessariamente é tão bom, né. Se algo é bom, não precisa ser forçado. Isso é algo libertador, é algo que traz uma esperança e um norte, né. O Nozick está dizendo que a gente não precisa de uma resposta única e unilateral, que seja definitiva. A sociedade ela pode ser pluralista, né, cada um vivendo de um jeito que acha melhor, né, contanto que não invada o espaço do outro e respeite a propriedade, a liberdade do outro, né. Claro que ele defende também, a ideia dele, por mais que ele tenha essa utopia de muitas vozes, é do Estado mínimo, porque ele enxerga que o Estado mínimo é a condição que permite essa convivência pluralista e multicultural, né. Um Estado cheio, é impossível e inviável a existência de qualquer liberdade ou defesa de qualquer tentativa de se sair disso, né. Numa sociedade socialista totalitária, numa sociedade nazi-fascista, qualquer outra alternativa não é possível, porque essa sociedade impede o diálogo, impede o direito de liberdade e impõe a sua justiça, a sua ética, a sua visão política de forma absoluta. Então, por isso que o Nozick defende essa visão, minarquista libertária, buscando que dentro desse estado mínimo possam haver diversas culturas
em que a justiça distributiva não invada, para que você consiga construir dentro do seu ideal, dentro da sua concepção de justo e de belo, a sua sociedade. Dentro do Estado mínimo é possível haver pessoas liberais, progressistas, socialistas, conservadores, porque nada será distribuído arrancando de um para o outro. Tudo que é de cada um será protegido e com isso eles vão poder fazer arranjos sociais, né? Porque os seus direitos individuais, a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade, a sua integridade está protegida. Então é nisso que o Nozick foca, né? Uma sociedade plural, protegida pelos direitos individuais para a coexistência pacífica. Então, resumindo o que o Robert Nozick teoriza no seu livro e nos seus escritos, na sua forma política de enxergar o mundo, é que, primeiro, justiça não é sobre distribuição, é sobre direitos, sobre aquisição, sobre definição do que é direito, do que é de cada um, do que é o limite de que cada um pode agir. Com base nisso, ele defende um Estado mínimo que proteja a liberdade individual, a vida, a propriedade, defenda os direitos individuais e critica uma ideia, né, critica a tese de que o Estado deve ser distribuidor de riquezas, promover avanço em alguma questão, seja um Estado inflado de bem-estar social, que o Estado seja um pai, né? Ele defende um Estado mínimo, com uma proposta de uma utopia, que ele até mesmo chama de muitas vozes, onde cada um viva da sua forma que melhor entender, sem que invada o outro, sem que a sua forma de vida constrange a forma de vida de terceiro, seja com uma distribuição ou com uma violação dos direitos individuais. Será que o Estado, né, com base no que o Nozick falou, tem o direito de cobrar os impostos? Ou será que é um roubo, como propõe o Hans Hermann Hoppe, né? Para o Nozick, o Estado ainda existe uma legitimidade. Para o Hoppe, não. Um defende o Estado mínimo, o outro defende a abolição do Estado, mas ambos convergem numa defesa de direitos individuais. Será que a justiça é sobre igualdade ou sobre direitos, propriedade privada, liberdade e mínima interferência na vida de terceiros? Qual será que é a resposta para uma interação menos coercitiva e mais pluralista? Bowles que deixa essa questão em aberto, assim como outros pensadores. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque na próxima iremos falar sobre a filosofia analítica, sobre uma escola de pensamento que busca a clareza acima de tudo. Então, espero que vocês tenham gostado e fiquem com essa reflexão. Será que a liberdade é mais importante que a igualdade? Será que buscamos coisas tão distintas e que possam coexistir numa sociedade pacífica?